Já pensou em divulgar sua empresa? Faça seus anúncios aqui na Rádio Restauração. Entre em contato pelo WhatsApp 43 99864. Maria, tu sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que teu filho salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o teu menino viria nos recriar e que o filho a quem tu deste a luz te faria mãe do mundo? Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem? Será que tu sabias que o teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino era a verdadeira luz, Que ao beijar teu bebezinho, beijavas o próprio Deus. Maria, tu sabias, caso tu Maria, tu sabias. Cegos verão, surdos ouvirão, e os mortos reviverão. Os coxos saltarão, os mundos cantarão, os louvores do Cordeiro. Maria, tu sabias que o teu menino criou os céus e a terra? Acaso tu sabias que o teu bebê governará as nações? Tu sabias que teu filho era o Cordeiro Santo de Que a Deus? criança em teus braços era o grande eu sou. Maria, tu Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho.
recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. É no campo da vida que se esconde um tesouro, vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha, é presente de Deus, é o céu já aqui, um amor mora ali e se chama família. Até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz, no ouvir, no falar, e na arte de amar, o amargor vira mel. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Bom dia, queridos ouvintes, telespectadores, né? Para quem tá vendo pelo YouTube aí ou Instagram, bom dia, mais um Café com a Bela. Hoje nós teremos um café saindo aqui, estamos com uma máquina de café nova na rádio, graças a Deus. Vamos ver se o café ficou certo, porque eu que fiz a medida achei que vai virar chafé, mas tudo bem. Estamos aprendendo. Bem-vindos ao nosso programa de hoje para falar sobre família. Vocês viram aí essa primeira música já falando que família é dom de Deus. Por que é tão importante a família? A família está no plano de Deus para a nossa salvação. A nossa formação cristã começa na família. Quantos problemas não decorrem de um lar desregrado, de uma família separada, fragmentada? A gente vê, é nítido. Depois do início desse século, quando entrou o divórcio na nossa vida, desse século não, do século passado, desculpem. Quando entrou o divórcio em alguns países, a Rússia primeiro, país comunista, né? Entrou o divórcio, depois foi os Estados Unidos e foi se alastrando. Essa permissão do divórcio foi fragmentando as famílias. E as pessoas foram perdendo o sentido sagrado do que é ser família.
Então, a família, ela é um dom de Deus, também é uma vocação, é um chamado. Ter uma família é um chamado. Se você é pai, mãe, é porque você teve essa vocação. Pode ser que você não tenha querido dizer sim a essa vocação. Por exemplo, uma família que foi montada de uma forma irregular, você engravidou antes de casar, enfim, não seguiu corretamente aquele primeiro plano de Deus, mas Deus deu um jeito de mandar um filho e te chamar para ter família. De repente você não teria a oportunidade ou não gostaria de ter a família, mas Deus mandou aquele filho de surpresa. Ele mandou porque sim, ele quis. Ele falou, esse é o chamado dela e eu fiz esse filho para ser dela, para ela cuidar e levar para o céu. É uma alma que a gente tem que cuidar. Cada filho nosso é um presente de Deus. E é por isso que a gente tem que cuidar com muito carinho da nossa família. Porque ao cuidar do nosso esposo, da nossa família, nós estamos respondendo a esse chamado de Deus para nós. Estamos amando como Jesus quer que nós amemos. Aliás, quando a gente briga com o marido, muito interessante, uma vez eu ouvi um sacerdote falar isso numa aula de teologia. Quando eu estou brigando com o meu marido, eu estou brigando com Jesus. Por quê? Quem uniu a mim e ao meu esposo no matrimônio é Jesus. Então, tudo que nós fazemos passa por Jesus. Quando eu levo um copinho de suco para o meu marido, eu estou fazendo um agrado para ele, mas eu estou fazendo um agrado para Jesus. Quando eu brigo com meu marido, grito com meu marido, sou grossa com meu marido, eu estou dando uma patada não só no meu marido, eu estou dando uma patada em Jesus. E os maridos, evidentemente, o contrário também, não é verdade? O marido que maltrata a mulher, ele não maltrata apenas a esposa, ele maltrata a Jesus. Porque no matrimônio tudo passa por Jesus. É ele que liga os cônjuges, é ele que fez o sacramento e ele está presente em tudo da nossa vida ordinária. Então, todas as nossas realidades humanas, elas são divinas. Vejam, Deus não nos colocou no mundo à toa. A gente não está aqui a passeio e as coisas não são difíceis, de propósito, porque Deus quis, a dureza. Não, a dureza que existe no nosso dia a dia, a dureza das brigas, das rusgas e desentendimentos dentro da família existem pela dureza do nosso coração. Porque afinal nós sabemos que o mal entrou no mundo por conta do pecado. E o pecado jamais foi querido por Deus. Mas ocorreu e foi permitido, porque ele sempre tira coisas boas disso. Então, se você está agora num momento de briga, de conflito, um momento difícil na sua família, tenha isso em mente, que Deus está querendo a sua santificação. Ele não quer a sua família em frangalhos, ele não quer o seu matrimônio destruído. Ele quer que você seja feliz e é no matrimônio, é sendo a mãe daqueles filhos que ele deu para você. Então, quando a gente ouve umas pessoas aconselhando assim, ai amiga, larga esse marido, vai ser feliz, essa pessoa não deve ser ouvida, essa pessoa tem um conhecimento limitado da felicidade. A gente é feliz quando a gente é fiel, quando a gente responde ao chamado que Deus fez para nós. Então, a partir do momento que eu selei o sacramento com meu esposo, ou que eu tenho um filho, o meu chamado é levar aquele filho para o céu, aquele esposo para o céu. E o marido também, o chamado dele é se entregar pela família, para levar a família para o céu. Então, não existe como ser feliz à margem disso. A única forma de ser feliz sozinho é se você tiver o chamado para o celibato. Se você tiver o chamado para o celibato, uma pessoa que tem o chamado, ela tem um dom. O celibato é um dom. Ela não é simplesmente uma luta. Vou lutar para viver o celibato.
Não é simplesmente uma luta, é um dom de Deus. E essa é a grandeza do celibato, que muitas vezes os protestantes, as pessoas de outras religiões, não entendem. Porque é uma graça muito grande você ter uma vocação para o celibato. Mas a maioria das pessoas não tem essa vocação. É difícil a gente entender quando a gente não tem esse chamado. Mas é por isso que um padre, uma irmã, uma religiosa ou qualquer pessoa que vive o celibato, sendo leigo ou não, ela tem esse chamado, ela não é um solteirão ou uma solteirona, tá? Não é aquele solteirão, a solteirona amargurado, porque eles têm essa graça de Deus para viver o celibato. É uma vocação, é um chamado e você diz sim ou não a Deus. Mas voltando aqui à família, porque eu fiz esse parênteses porque eu acho muito importante esclarecer, tá? Sobre o celibato. Então, a família, para quem Deus chamou a ter família, para quem Deus deu essa vocação, ela é o caminho para ir para o céu. Então, quando a gente cuida da nossa família, a gente está cuidando de Deus e a gente está dizendo sim a Deus a todo momento. Quando a gente lava a louça, quando a gente faz a comida para a família, quando a gente acorda de madrugada porque tem um filho que está chorando, a gente está fazendo esse sacrifício, essa oferenda, que também é uma oferenda para Deus. Cada sacrifício que eu faço, ou pequena ação que eu faça, ela é oferecida para Deus. Eu estou respondendo ao meu chamado, que se concretiza em pequenos atos. E a gente pode dizer sim a Deus o tempo todo, ou ser aquela pessoa que diz não, que de vez em quando diz não, e aí essa pessoa, ela fica amargurada. Quando a gente diz não a Deus, a gente foge da felicidade. Quando a gente diz não à família, não a um sacrifício maior, não a um cuidado, não cuida da refeição da família, por exemplo, cada um fica assistindo TV, comendo, assistindo TV, sem conversar, sem olhar nos olhos. A gente não está fazendo a vontade de Deus, a gente não está cumprindo. E isso dá uma amargura. Então, a família é lugar de felicidade. Quando a gente está respondendo sim a Deus, a gente é feliz. Fidelidade vem junto com felicidade. A felicidade é fruto da fidelidade. Uma pessoa que não passa por tentações, ela não sabe o que é ser fiel. Ela não pode dizer eu sou fiel. Eu sou fiel à minha esposa, ou eu sou fiel ao meu esposo, aos meus filhos. Se você não passa por tentações, então é natural que a gente tenha tentações. Essas tentações, elas vão servir para fortalecer a nossa virtude da fidelidade, da lealdade e tudo mais. Então, meus queridos, família é projeto de Deus e é por isso que é tão importante que a gente aprenda sobre família, que a gente estude, que a gente busque um aprimoramento, conselhos bons. Preciso sim me aconselhar, preciso buscar fontes boas. Se eu estou com um problema, por exemplo, brigas de filhos, irmãos que brigam muito, o que eu posso fazer? Não fique quebrando a cabeça sozinho. Lógico, o Espírito Santo te ilumina e o pai e a mãe são aqueles que têm o poder e a autoridade dada por Deus para melhor guiar aquela família. Mas ninguém disse que aquele pai e aquela mãe não possam buscar conselho, seja espiritual, seja de uma forma mais profissional, como com uma terapia, com o coaching parental ou alguma coisa do tipo. Você pode buscar conselho para daí firmar a sua convicção à luz do Espírito Santo e você sendo aí o guia desta família para melhor conduzi-la ao céu, tá bom? E o céu já começa agora. Quando a gente tem uma família feliz, é o céu. Não é verdade que se a família está em frangalhos, todos comem em horários diferentes, cada um acorda num horário diferente, as pessoas não se conversam, os adolescentes brigam, desrespeitam os pais, um xinga o outro, esse tipo de coisa, o lar vira um inferno. Justamente, porque ali, aquela família,
Seja uma pessoa, sejam várias, sejam todo o panorama, ali não está dizendo sim a Deus. E onde não está Deus, o que está? Não é verdade? Vamos pensar isso. Então, uma rusga, um probleminha, problemas a gente sempre vai ter, percalços, contrariedades, cansaço físico, isso tudo é previsto. Mas quando o lar está muito desregrado e você, ao chegar em casa, você sente, puxa, que pena que eu estou chegando em casa, esse lar está pesado, aqui eu não descanso, eu só descanso quando eu vou para o meu trabalho, por exemplo. Então, pense bem, o que está faltando aí no seu lar? Está faltando Espírito Santo, está faltando a luz do Espírito Santo para te guiar, para sair dessa prisão. Porque quando a gente está no inferno, a gente está preso, não é verdade? A gente está escravizado pelo pecado, pode ser a nossa preguiça de não transformar a nossa casa num lar. Porque se os pais tiverem preguiça, o pecado da preguiça, por exemplo, acaba com o lar. Primeiro com a estrutura, por mais que os pais estejam juntos ali casados e não tenha entrado divórcio naquele lar, se a preguiça reina, o lar fica destruído, fica em frangalhos. Por quê? A mãe vai ter preguiça de fazer uma refeição para os filhos, ela vai comprar só comida pronta, e os filhos percebem. Não estou falando, gente, que comprar comida seja um pecado e nem que comprar comida seja uma coisa, nossa, tá comprando comida. Não, a gente vê a realidade de cada família, tá? Mas tem famílias que só compram comida, nunca vem aquela mãe ou o pai também, que pode junto no final de semana fazer aquele churrasco, que seja, né, que seja no final de semana, mas fazer aquele churrasco, fazer alguma coisa com amor para a família. Então, se aquele casal tá com preguiça, os filhos vão ver isso. Eles vão ver esse desamor. Porque quando a gente ama, a gente supera a preguiça, a gente supera tudo aquilo para fazer o que é o mais agradável para o nosso amado. Não é verdade? Quando a gente namorava, a gente não tinha preguiça de se arrumar, a gente não tinha preguiça de estar bonita, a gente não tinha preguiça de dar um sorriso. Aí depois que casa, parece que a gente desleixou, né? Agora tô garantido, tá casado. E não, a preguiça não pode entrar. A gente tem que cuidar dos pequenos detalhes em casa, para os filhos. Gente, preguiça de uma mãe de fazer uma comida, preguiça de um pai de contar uma historinha para um filho, de sentar na cama. Ah, não posso. Ah, tô ocupado. Ah, tô trabalhando. E a pessoa tá sempre vendo e-mail no celular, ou jogando joguinho no celular, ou WhatsApp, mensagem, enfim. Ela está sendo preguiçosa. Ela está presa na comodidade dela, no comodismo dela. O que está ensinando para os filhos? Está ensinando que o primeiro não é aquele filho, que o primeiro não é a esposa, não é o marido. O primeiro sou eu e a minha preguiça ali. Então, um lar onde a preguiça reina, por exemplo, por mais que o casal esteja junto, se é um casal preguiçoso, a família vai ficando em frangalhos e aquela casa não é mais um lar. Porque para a casa ser um lar, tem que ter calor, tem que ter fogo, aconchego, e isso vem com uma dose de sacrifício, que é incompatível com a preguiça. Não é verdade? Uma casa bem arrumada, não precisa ser chique, mas se a gente arruma no mínimo a casa, limpa, não deixa acumular muita sujeira, tira o lixo, sei lá, faz o mínimo de tarefas na casa, conforme o que a gente dá conta e a gente consegue, sempre com uma dose de sacrifício, porque vai exigir mesmo. Então, sim, aí a nossa casa vira um lar. Mas vejam, o lar não se torna lar sem sacrifício. Sem a gente abrir mão de uma televisão, por exemplo, para a gente poder conversar em família. Sem a gente abrir mão de algum outro capricho nosso, que talvez nos descansaria mais. Eu, como mãe, me descanso mais vendo uma TV ou um filme com meu marido, mas eu preciso, como mãe, vencer essa minha preguiça e aprender a descansar de outras formas. Descansar com as crianças, descansar fazendo uma leitura em família, enfim. Então, isso para vocês terem bem em conta que a família é projeto de Deus e eu preciso investir nesse projeto. Quanto que eu estou investindo
de tempo, de dedicação, entrega. Gente, quantos cursos vocês já fizeram para formação profissional? Tenho certeza que muitos. A gente faz muito curso. Curso para vendas, curso para aprimoramento, pós-graduação, enfim, cada um faz 1000 cursos. Eu tô com dificuldade nisso no meu trabalho, eu tô vendo que eu tô precisando crescer nesse quesito, vai lá e faz um curso. E para a família, o que você fez? Você já pensou em estudar para a família? Porque ter família, ainda mais hoje em dia, numa sociedade na qual os valores cristãos foram sendo perdidos, uma sociedade tão paganizada como a gente vive, os próprios católicos, infelizmente, muitas vezes não conhecem a doutrina católica a fundo para poder passar para os seus filhos, ou não conhecem a doutrina acerca da família. Não é? Quantos católicos separados, divorciados, a gente não vê por aí? Por quê? Falta de conhecimento. De conhecimento até para poder se entregar mais, porque quando a gente conhece, entende o motivo daquilo, a gente se entrega mais, porque a gente vai fundo. Então, o que eu investi para ter família? Na verdade, eu preciso investir no meu coração, mas eu preciso também me aprimorar e é por isso que vocês ouvem o meu programa. E a gente está falando sobre isso para dar uma pensada, para que vocês abram a mente e o coração e saibam que ter filhos, especialmente hoje em dia, não é tarefa fácil. Manter um casamento hoje em dia não é tarefa fácil. E se eu não tiver com esse espírito de aprimoramento constante, de ver e rever o que eu preciso melhorar, o que está ruim, o que está desandando em casa, para manter a família nos trilhos, a família sai completamente. É como se a rota do avião, antes de decolar, o piloto traça a rota, o trajeto ali da viagem. Ou o capitão do navio, já usei esse exemplo para vocês. Ele está lá, ele traça a rota. Vem ventos o tempo todo que mudam a direção do navio, as ondas mudam, o vento muda e o navio começa a sair da rota. E o capitão tem que estar ali ao leme olhando e fazendo as manobras para que o navio volte à rota. Então, a gente, da mesma forma, com a nossa família, nós temos sempre que estar fazendo balanço. Como é que está a nossa família? O que está desandando? O que está andando? O que está funcionando? Eu fiz um plano, uma rotina de família. Todo sábado a gente vai num parque fazer um piquenique. Ótimo. Está funcionando esse plano? Tá. Talvez funcione por 6 meses. Aí daqui a pouco desande. Algum filho começa a ficar sem vontade de ir, começa a se queixar, ou o marido começa a ter que fazer hora extra no sábado. E aí? Aí é hora de não falar, vamos continuar fazendo o nosso piquenique só capenga, assim, só 2 pessoas da família, ou sem o pai, enfim. Aí é a hora do capitão do navio, que no caso são 2, o pai e a mãe, aí se alinharem e falarem, bom, então esquece esse piquenique, não vai dar mais certo no sábado, vamos ver qual dia que vai ser melhor. Entendem? Não deixar a coisa aí capengando, porque daí você vai fugindo da rota. Então, quero que vocês pensem nisso, quanto que vocês estão investindo, se vocês estão se dedicando, procurando pessoas boas, influências boas. Gente, escolham as influências, porque você é a média das pessoas que andam ao seu redor, hein? Lembre-se disso. Se ao seu redor só anda gente com problema, gente que não dá atenção para a família, com lares desestruturados, será que você não é a média dessas pessoas? Você não está caminhando para isso? Procure amigos de famílias estruturadas. Procure mostrar esse exemplo de família para os seus filhos. Como é importante quando a gente forma os nossos filhos sabendo o que é uma família e vendo outros lares estruturados. Aí, lógico, eventualmente vai ter algum amigo que não tem um lar estruturado. A gente vai acolher com muito amor, mas dando muito exemplo para os nossos filhos do que é uma família feliz. Porque senão o nosso filho, quando chegar na adolescência ou for mais velho, ele vai correr o risco, porque o mundo, as pessoas à nossa volta pregam isso. Família é qualquer coisa, né? Todo mundo é família, um cara com um cachorro é uma família.
e começam a pregar esse tipo de coisa, ou que a família é uma instituição falida. Enfim, se você mostrou para o seu filho bons exemplos de família, então dentro da sua casa, uma família de verdade, um lar, se você teve um lar e deu para os seus filhos um lar e mostra o contato com outras pessoas que têm lares estruturados, famílias com pai e mãe, famílias tradicionais, pai e mãe que se amam, que vão à missa juntos, aí seu filho vai ter bem fundamentado e vai pensar, nossa, família não é uma instituição falida, a pessoa que está falando isso está errada, está enganada, porque eu vi muitas famílias felizes. Então vejam, não adianta a gente só falar, a gente tem que mostrar. É muito importante que as pessoas que andam ao nosso entorno reflitam esses valores que a gente tem, pensa e busca viver. Sem discriminar os outros, obviamente, vocês estão entendendo o que eu digo, né? Só estou dizendo que a influência, ela importa sim. Então a gente tem que cuidar das influências dos nossos melhores amigos. Se os meus melhores amigos são todos divorciados, lógico que quando eu tiver um problema com meu marido, a primeira coisa que eles vão me falar é: larga esse marido, vai ser feliz, porque eu fiz assim. E não, eu preciso de famílias estruturadas perto de mim, que as minhas amigas tenham estrutura, para quando eu tiver um problema na família, eu vou falar com a minha amiga e ela vai me falar: você sabe, a gente passou por isso, e passamos, e estamos aqui há 40 anos casados, porque é isso que é a fidelidade. É você tem altos e baixos na vida, mas você passa pelos altos, não é? Pelos altos e pelos baixos, né? Não é? É na saúde e na doença. Então a doença vem, gente. A gente disse no dia do nosso casamento que ia vir e a gente assumiu isso. A pobreza também vem. Não que a gente esteja debaixo da ponte, mas aperto financeiro. Que família que não passa, que a gente tem que rebolar, redistribuir os gastos. E se aperta e faz alguns sacrifícios a mais. Aí tem os períodos de abundância, mas tem os períodos de escassez. Não é verdade? Então, vamos fazer um intervalinho agora. Quero que vocês escutem uma música e a gente já continua falando um pouquinho sobre família. Jesus, Maria e José, conosco caminhamos, Sagrada Família de Nazaré, iremos rumo ao céu. Jesus, Maria e José, conosco caminhamos, Sagrada Família de Nazaré, iremos rumo ao céu. A
Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Voltamos aqui com o nosso programa. Agora eu peguei o nosso cafezinho. Olha, de verdade, agora tem café. Maravilha! Ainda mais para esquentar nesse inverno. Vamos continuar falando sobre família. Agora eu queria falar sobre um aspecto, que é a eficácia. Então, eu já falei para vocês da importância de buscar um aprimoramento enquanto pais. A gente não pode ser pai e mãe só por instinto. Não existe mais isso. Então, a gente tem que ter uma base muito sólida, fornecer uma base muito sólida para os nossos filhos. E, ao mesmo tempo que a gente busca eficácia no nosso campo profissional, não é isso que a gente busca? Como que eu posso produzir mais em menos tempo? Como que eu posso ser mais produtivo de manhã? Qual o horário do dia que é melhor para eu acordar, para eu fazer determinada tarefa? Tem muitos vídeos e livros sobre isso, de coaching, de performance, sobre eficácia. Mas e a eficácia dentro da família? Vocês já pararam para pensar? Que eu preciso ser uma mãe eficaz? Que eu preciso ser um pai eficaz, uma avó eficaz, um avô eficaz? Então vamos falar um pouquinho sobre a eficácia no âmbito familiar. Como que eu posso ser mais eficaz? É evidente que a eficácia é relativa. O que é eficaz para mim não significa eficácia para vocês. Por quê? Cada um tem a sua realidade, a sua dinâmica familiar. Cada família é um mundinho ali, com as personalidades das pessoas, cada um do seu jeito diferente. Mas eu vou dar algumas ideias para vocês. Na família eficaz, as pessoas têm espaço para serem elas mesmas, ou seja, a personalidade de cada um é respeitada. De cada filho, pai, mãe, vô, quem mora junto ali, é respeitado. Então, eu não tenho uma família eficaz se eu quero tudo do meu jeito. Se eu coloco tudo como se fosse assim, num quadradinho. Se eu não respeito a opinião dos outros membros da família. Se eu atropelo o meu marido, se eu atropelo a minha esposa, se eu falo que tem que ser daquele jeito. Por exemplo, eu conheço casais que o marido exige que a esposa acorde às 4 da manhã para tomar o café da manhã junto com ele, porque ele vai para o hospital, porque é médico, por exemplo. Então, o marido exige. Quando a gente exige, aí isso quer dizer que eu estou atropelando o outro. Depois eu estou deixando a esposa dormir, ou sei lá, né? Tem que pensar. Então, nesse exemplo, né, o marido pode não estar sendo eficaz. Um marido eficaz se ele exige da esposa que esteja acordada às 4 da manhã para servir o café para ele, por exemplo. Porque não é porque a gente é casado que, sei lá, a pessoa tem que fazer exatamente tudo conforme a minha profissão, conforme o meu querer. Então, aí nesse sentido, evidente que se a esposa para e pensa, eu quero estar presente com meu marido, porque é esse horário que eu tenho. Eu faço questão de tomar o café da manhã com ele, porque isso me faz bem. Eu vejo que faz bem para ele e me faz bem. E depois eu fico bem de dia, então tranquilo, tudo bem, ótimo. Aí isso é uma solução eficaz, porque o casal toma o café da manhã junto, nem que seja às 4, 5 da manhã, e ele vai trabalhar. Mas quando a esposa tem que fazer isso, porque é uma imposição do marido, como eu já conheci casais que fazem isso, por isso que eu estou dando esse exemplo, tá? Então, e ela depois fica capengando, fica o dia inteiro morrendo de sono, ela faz todos os afazeres da casa e não tem tempo para tirar um cochilo, para repor aquele sono, porque logo as crianças acordam e tudo mais. E depois, quando o marido volta do trabalho, o que acontece? Ela vai estar de mau humor e cansada e tudo mais. Isso é uma solução eficaz? Não, não foi eficaz. Parece que foi eficaz para ele, uma exigência do outro, mas não em termos de eficácia geral para a família. Entende? Porque aquela esposa não está bem com relação àquela exigência. Então, tudo a gente vai sopesando, tá?
Lógico que a gente espera a companhia do esposo, as refeições a gente espera fazer em família, mas a gente também precisa respeitar as personalidades de cada uma das pessoas da família, especialmente marido e esposa, marido e mulher. Porque os filhos, eles muitas vezes, eles não têm a determinação, não têm a clareza para poder determinar qualquer regra. Então, lógico, se a gente fala uma coisa dessa perto de um adolescente, ele vai falar assim, ai, mãe, então eu não quero assistir, eu quero comer assistindo TV ou comer jogando videogame, porque para mim não é eficaz almoçar em família. Então, vejam, o adolescente já deturpa, não é assim que funciona. A eficácia, o marido e a esposa vão decidindo e vão analisando, mas sempre tendo em conta a personalidade de todas as pessoas. Mas tendo regras básicas. Por exemplo, refeição em família é uma lei da casa. A gente faz junto e pronto, acabou. Se algum dia a gente vai jantar assistindo um filme, vai ter a noite do cinema, a gente vai jantar no sofá, comendo pizza, sei lá, é uma exceção. A regra é comermos juntos. Por exemplo, tá? Então, tendo regras claras para garantir a eficácia e o bom funcionamento da casa. Porque, por exemplo, se você não garante uma convivência ali mínima, especialmente quando você tem filhos adolescentes, que a tendência é se isolar, cada um se isola num quarto, às vezes cada um na sua TV, na sua própria TV, no seu próprio mundinho. Se você não garante as mínimas leis de convivência, esses filhos vão ficar separados. Vão se acostumar a ser egoístas, vivendo cada um no seu mundinho. E daí é por isso que o pai e a mãe têm que pensar em regras que juntem essa família. Então, por exemplo, a refeição. Por isso é tão importante, né? Refeição não tem como a gente fugir, a gente tem que comer mesmo, não é? Então, que seja em família, que seja aquele momento gostoso. Então, e a eficácia, a gente sempre pensa assim, o que eu estou objetivando com isso? Quando eu tenho atitudes de uma mãe ou de um pai que faz tudo pelos meus filhos, mas faz além da conta, faz pelos filhos coisas básicas, como, por exemplo, arrumar a cama. O meu filho de 18 anos acorda e eu arrumo a cama dele. Isso é uma mãe eficaz? Não é. Pode até parecer, nossa, mas eu sou tão eficaz, a minha casa está sempre em ordem. Mas enquanto mãe, você não está sendo eficaz. Enquanto dona de casa, você pode estar sendo. A sua casa está linda. Mas enquanto mãe, enquanto educadora, você está sendo ineficaz. Porque você está fazendo pelo seu filho uma coisa que era muito básica, que ele tem que aprender a fazer sozinho. E mesmo com as crianças, a gente tem que ficar de olho. Se o meu filho tem 4 anos e ele já é capaz de colocar uma camiseta sozinha, eu deixo ele fazer isso sozinho. Não vou enfiando a calça, enfiando a camiseta, sendo aquela mãe que resolve todos os problemas e faz tudo pelos filhos. Porque isso aparentemente é eficaz, eu posso chegar na hora. Então, aparentemente, eu tenho uma pontualidade, né? Uma aparência de virtude de pontualidade, por exemplo. Não atraso nos compromissos. Minhas crianças, eu que dou comida na boca, lógico que é muito mais rápido, né? Você vai enfiando na boca. Agora, dá o garfo na mão da criança e espera ela comer. É mais demorado. Dá uma camiseta e espera ela vestir. Nossa, às vezes demora, ela para, porque ela acha uma formiguinha no meio do caminho, ela tá se vestindo, esquece, aí você tem que relembrar, o filho está se vestindo e tal. Então, quer dizer, você pode até chegar um pouquinho mais atrasada nos compromissos, mas você está sendo uma mãe mais eficaz. Porque é isso que a gente quer, ensinar para os nossos filhos valores sólidos, virtudes sólidas, mas ao mesmo tempo autonomia. Então a gente não quer criar filho dependente de ninguém, muito menos da gente. Se eu quero que meu filho seja forte e independente, por que eu fico arrumando a cama dele? Aí eu falo, ai, mas ele é independente, ele já morou fora, ou ele vai viajar, vai para o exterior, vai com os amigos, viaja e tal. Ah, então ele viaja, ele é independente para viajar. Mas em casa ele é totalmente dependente. Não lava uma louça, não leva um prato na pia, não arruma a cama. Isso é uma mãe eficaz tem essa conduta? Uma mãe eficaz se sobrecarrega? Pensa no paralelo com relação à empresa. Um diretor de uma empresa que faz tudo,
Ele tem os empregados dele, mas ele faz tudo. Ele é eficaz? Não. Porque o bom líder, ele precisa saber motivar a sua equipe, saber entusiasmar com relação àquela missão, mas ele precisa saber delegar. Porque, afinal, para que tem os empregados, se não é para fazer as funções junto com ele, ou funções que ele não daria conta, e daí ele fica com as decisões de maior peso, mas pequenas decisões são delegadas para os empregados, seus colaboradores. Enfim, faça um paralelo na sua família. Se eu sou uma mãe que só eu faço tudo, só eu decido tudo, só eu sei de tudo, os meus empregados, entre aspas, né, fazendo paralelo com a empresa, os meus filhos ali, o marido, estão fazendo o que ali? Eles se sentem, na realidade, eles se sentem tão deslocados que eles começam até a sair de casa. O marido sai do trabalho e vai pro bar, sai do trabalho e vai sair com os amigos, porque em casa ele não vê função, não vê objetivo. O que eu tenho que fazer lá? Eu não sou importante. Entendem? Então, o sentido da eficácia não é a eficácia do faz tudo, é a eficácia de você fazer aquilo que é importante para manter o lar, você enquanto mãe, enquanto pai, que são os meus ouvintes, você fazer com que os outros façam o que tem que ser feito, ou seja, a questão da motivação e da liderança, como é importante quando você tem um filho que está desanimado, que está desmotivado para arrumar a cama, para brincar com algum outro irmão, ou enfim, visitar a casa da avó, você ser aquele líder que vai motivar. Isso é eficácia. E não você ser aquele que assume e faz tudo e se sobrecarrega. Uma vez eu vi uma cena, né, eu fico observando. Nos lugares que eu vou, eu observo e às vezes eu tiro umas conclusões, né? Fui no aniversário e eu vi a avó indo atrás da criança. Era a avó que levou no aniversário, né? Então a avó ia atrás da criança, a criança só querendo brincar e a avó, que nem uma tonta, atrás com um pratinho de comida, levando garfadinha. Ai, então come mais uma garfadinha, come mais. E a criança brincando e a avó atrás seguindo. E daqui a pouco vinha a avó com um suquinho, toma suquinho, e dava na boca. E daqui a pouco a avó vinha com outro negócio, agora a aguinha. E a criança parecia um pachá, assim, um reizinho mesmo, né? Que vai e o súdito, aquela avó, no caso, atrás, dando a colherada na boca, dando o copinho na boca. E era uma criança de aí, sei lá, 2, 3 anos. Era uma criança pequena. Aí alguns de vocês podem falar, mas é uma criança pequena, é normal. Não, 2, 3 anos. Não é uma criança de 1 ano que você dá papinha na boca, ou de 6 meses. Na verdade, com 1 ano já tá aprendendo a manusear ali a colher, do jeito dela, tudo torto, mas já tá. Então, uma criança, ela não tem nem tempo de ver o que ela precisa, se ela está com fome, se ela está com sede, porque a pessoa já vem atrás enfiando na boca dela. Essa mãe, no caso a avó que eu vi, está sendo eficaz, gente? Não, está sendo ineficaz. Porque está alimentando, tudo bem, está alimentando, está hidratando, dando água, mas não está educando, está sendo ineficaz em termos de educação. Essa criança não vai nem aprender. Quando que eu estou com fome, quando eu não estou com fome, como que eu devo comer? Na cabecinha dela, comer um negócio assim que ela faz enquanto está brincando. Enquanto ela vai andando, alguém vai levando, vai servindo. E depois, para pôr na cabeça dela que a gente vai sentar numa mesa e ter uma refeição em família, e você fica sentado até o final comendo. Vocês acham que vai ser fácil? Não, óbvio que não. Essa criança vai ser aquela que vai sair da mesa 500 vezes. E se a mãe for dessas, for de ficar atrás, leva o prato atrás e vai atrás da criança dando na boquinha, ela nunca vai aprender que o lugar de comer é sentado na mesa. Então, vejam, a eficácia não pode ser confundida com esse faz tudo, esse arrombamento, né? Que você arromba o outro, né? Você tolhe o outro da sua própria liberdade, do seu próprio direito de escolha, do seu próprio fazer por si mesmo. Isso começa desde pequeno, com uma criança pequena. A gente já tem que começar a fomentar a autonomia dela.
Lógico, a gente tem um olhar de mãe, de pai, de cuidador, que fala assim, faz tempo que ela não toma água, ela não teve iniciativa, eu vou lá e vou levar o copo. Filha, vai tomar água agora. Ah, mas não quero. Não, mas tô vendo que faz tempo que você não toma água, agora tá na hora de tomar água. E pronto. Mas não vou ficar enfiando na boca dela, seguindo, eu parando de fazer tudo para ficar seguindo uma criança que está brincando. Entendem? Então, a mãe que faz tudo é tão ineficaz quanto aquela mãe que não faz nada. Porque, aparentemente, ela é eficaz, ela tem uma aparência de eficácia, mas de verdade ela é ineficaz. Ela está criando filhos ineficazes, ela está criando filhos que são dependentes, que estão pendurados nelas, que ficam parasitando nela. Essa mãe, então, é muito ineficaz. E o pai eficaz? O pai eficaz é aquele pai que dá atenção, conversa, participa, conta história no pé da cama para os filhos, não delega tudo para a mãe. O pai eficaz está presente nas refeições, o pai eficaz dá exemplo de educação. Ou seja, aquele pai que entra e sai de casa de manhã e chega em casa à noite, só senta na mesa, é servido, come, depois fica na TV ou vai deitar, enfim, não participa da dinâmica familiar ali, não ajuda a esposa, não ajuda os filhos, não está junto. Não conta uma história para os filhos, não põe o filho no colo, não brinca. Esse pai é um pai ineficaz. Porque ele está sendo completamente ineficaz quanto à tarefa educadora. O pai precisa educar. A criança se forma com o exemplo do pai e da mãe, que são diferentes e complementares. Agora, se o pai não participa, ela só vai ter referência materna. Aí depois fica um adulto cheio de problema, né? Que a gente vê por aí. E os avós eficazes? Os avós eficazes são aqueles que respeitam a educação que os pais dão. Um avô e uma avó que fala assim, olha, eu vou te dar esse doce, mas não conta para sua mãe, porque ela não deixa você comer, é um avô ou uma avó ineficaz. Porque ele pode parecer, eu tô agradando meu neto, pode parecer um avô legalzão, carinhoso e tal. Mas ele está destruindo a educação que os pais estão dando. E já foi o tempo dele ser pai. Ele já foi pai. Ele já foi aquele que pilotou o navio, que comandou o navio estando no leme. Agora é a vez do filho dele. Ou da filha, não interessa. Então agora ele vai ser um marinheiro. Ele é um recruta ali. Que obedece. Obedece os comandos do pai e da mãe daquela criança. Quanto à educação daquela criança. Só estou dizendo quanto à educação daquela criança. Vocês entendem, né? Não é que ele vai obedecer aos filhos. Mas no que tange a educação dos filhos, quem é a autoridade ali é o pai e a mãe. Avô e avó não são autoridade. Então, perante a criança, lógico que eles têm autoridade, tá? Mas eles nunca podem usar essa autoridade para contradizer princípios básicos da educação dos pais. Então, se o pai e a mãe proíbem doce ou proíbem refrigerante, ou sei lá, proíbem ver aquele programa de TV, o avô e a avó, ele tem que respeitar aquele querer dos pais. Por mais que ele não concorde, por mais que ele pense, coitadinho, queria que ele comesse bala, coitadinho, uma criança sem tomar refrigerante. Ele tem que tirar esse coitadinho de lado. E tem que simplesmente seguir. E ainda com um sorriso no rosto. Porque se ele fala mal dos pais, começa a desabafar com a criança, especialmente quando ela vai ficando mais velha e vai chegando na adolescência, a criança é muito esperta, o adolescente. Ele vai se voltar contra os pais. E às vezes quem fomentou isso foram os avós. Que chega e fala para o neto assim, mas sua mãe é muito exigente. Sua mãe é radical. Ou seja, está rotulando a mãe. Aí a criança, o adolescente, a primeira que ele quiser desobedecer, ele já vai falar, a vovó falou que você é radical mesmo. Ou pode até não falar, não jogar na sua cara, mas ele vai pensar. Minha mãe fala isso porque ela é radical. Bem que meu avô tinha razão.
Então, vejam, um avô, uma avó que faz isso, que não respeita a educação dos pais, são avós ineficazes. Qual que é a tarefa dos avós primordial? É apoiar os filhos, ajudar sim, porque os avós ajudam muito, especialmente hoje em dia que as mães estão sobrecarregadas, muitas trabalham fora, precisam da ajuda dos avós, muitas vezes até para sustentar um casamento. Como que a gente precisa de um avô e de uma avó para poder ter uma saída com o marido de vez em quando, uma vez por mês que seja? É a avó que vai ficar com as crianças para aquele pai, aquela mãe poderem pegar um cinema, fazer alguma coisa pelo casamento deles, né? De quando eram namorados. Então, os avós são o apoio do pai e da mãe, sim, mas eles são apoio, eles não são os educadores, eles não são o fundamento por si mesmo. E a tarefa primordial dos avós, olha, palavras do Papa Francisco, é educar na fé. Porque os anciãos são aqueles que são um exemplo de sabedoria, exemplo de virtudes. Então, os avós, eles passam para os filhos, para os netos, aliás, eles passam todo o panorama da fé. Eles ensinam os netos a ir à missa, por mais que os pais ensinem também, mas eles dão um exemplo mais forte, porque é aqueles que já estão no final da sua vida, já viveram, ou seja, já experimentaram muitas coisas e mostram para os netos que o que realmente importa é o céu. Então, os avós têm esse papel muito forte de educadores na fé. Isso é um papel que realmente os avós não podem se miscuir, não podem fugir de cumprir. Então, ensinar os netos a fazer orações, ensinar os netos como é que se comporta numa missa. Por mais que os pais ensinem também, os avós devem ensinar, segundo o Papa Francisco. Ele mesmo cita muito a avó dele, falando o quanto que marcou as orações que ele aprendeu com a avó dele. E como aquela avó foi importante para depois a vocação dele, ele respondendo o chamado que Deus fez para ele, para o sacerdócio. Vamos escutar mais uma musiquinha, acho que eu falei bastante, né? Vou dar um intervalo para vocês e logo mais a gente volta, tá bom? Fiquem por aí. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida. Eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar pra te acolher e te amparar. Pois não há nada como tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família
te amar. Oh, oh, oh. Não, não deixe que a fraqueza tire a tua visão. Que um desejo engane o teu coração. Só Deus não é ilusão. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vamos estar pra te acolher e te amparar. Mas não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre estar. Tua família. Tua família. Nossa. Nossa. Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Voltando aqui, queridos, deixa eu falar um oi para todo mundo que está ouvindo a gente pelo Instagram. Deem coraçãozinho, gente, deem curtidas, porque assim o Instagram notifica mais gente. Se você estiver no YouTube, dê like também, curta o vídeo, porque o YouTube compartilha com mais pessoas. Manda por direct, compartilhe os vídeos. Vamos chamar mais gente, tá bom? Para ter acesso a isso e a toda a programação da Rádio Restauração, que toca muitas famílias. Quero falar um oi para todo mundo da comunidade Santa Rita, pessoal de Quedas do Iguaçu, que eu fiquei sabendo que tem gente ouvindo da Alemanha, a Daniela Saisso, que é a esposa do Luciano, ele falou que está ouvindo aqui, então um beijo para ela também. Um dia a gente vai se conhecer, né? Espero. E agora, gente, quero falar um pouquinho sobre a importância de ter um lar arrumado na família. E eu veio muito a calhar que eu fale também do Poderosão da Limpeza, que é o nosso patrocinador aqui da rádio. E eu acho muito importante que vocês prestigiem o Poderosão da Limpeza, porque afinal a gente tem que prestigiar os nossos patrocinadores. E para ter a casa muito bem arrumada, um lar, mais do que estar chique, mais do que qualquer coisa, ele precisa estar limpo, não é verdade? Então, vão procurar produtos de limpeza lá no Poderosão da Limpeza. Vocês estão vendo aí a propaganda, procurem eles, prestigiem os nossos patrocinadores, por favor. E se você quiser ser benfeitor da rádio, a gente aceita. E a gente fica muito feliz, o padre Edivan vai rezar a missa por todos, sempre reza, né? Por todos os benfeitores da rádio, especialmente pelas suas intenções. E é uma forma de você evangelizar, é uma obra de misericórdia também. Então, ajudem a gente a evangelizar, entrem nessa conosco, sendo benfeitor da rádio. E eu já falei que se eu tiver 10 pessoas que se tornem benfeitores da rádio através do meu programa, que dizem que me ouviu, eu vou anotar o nome desses 10 benfeitores e vou sortear uma mentoria comigo para a gente falar sobre problemas de família, ajudar vocês a resolverem. Porque é isso que eu falei com vocês. Às vezes o capitão do navio precisa de uma consultoria, tá com um problema, às vezes está no meio da tempestade ali, não consegue nem enxergar a saída ou até nem sabe qual que vai ser a rota, né? Como que eu vou entrar na rota? E é aí que entra o meu trabalho de coach parental, que
que é ajudar as famílias a serem mais eficazes, a ter um lar alegre, um ambiente produtivo e feliz para todos, tá bom? Então contem comigo se precisarem de ajuda. E agora, eu vi que o tempo voou, mas eu quero encerrar então falando da importância de fazer da sua casa um lar. E o lar, ele é um ambiente de calor, ele é um ambiente especial. Então, um lar é aquele que a gente sente o aconchego e o calor. Não é uma casa, a casa não é pensão. Isso que é muito fácil de confundir. Tem gente que tem verdadeiras pensões dentro de casa. Cada filho acorda a hora que quer, vai dormir a hora que quer, chega de madrugada, um entra, outro sai. É um hotel, as pessoas entram, comem, dormem e vão embora. Nossa casa não pode ser hotel de jeito nenhum. Aliás, quando a casa é um hotel, é o primeiro passo, assim, é o pezinho na porta para ela degringolar. Porque se o marido começa a ver a casa como um hotel, se a esposa, cadê aquele aconchego, aquele lar? São os primeiros que vão cair na tentação de destruir um casamento. Porque os momentos felizes não passam dentro do lar, ele passa no trabalho, passa no bar com os amigos. Em casa ele só chega para dormir, comer, ter alguma discussão. E aí começa, né? O rumo é da porta para fora, começa a caminhar para a destruição daquele lar. Então, prestem atenção, você que é pai, você que é mãe, tem que manter o calor da casa. Como você faz isso? Unindo os filhos. Primeiro você e os cônjuges, óbvio, porque é a base de toda a família. Se o casal não estiver unido, não vai, nada mais vai para frente, tá? Vai ter filho contra pai, enfim, o casal tem que estar sempre unido. Já falei com vocês antes sobre isso e vou reiterar. Pai e mãe são a base do lar. Pai e mãe têm que estar unidos. Pai e mãe estando unidos e com objetivos em comum, os filhos, eles entram na dança, eles começam a obedecer, eles admiram. Ele pode até discordar daquela determinação ou daquela regra do pai e da mãe, mas ele vê que são 2 contra 1. É diferente quando o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, cada um fala uma coisa diferente. O filho daí vai querer fazer as regras dele, porque ele vê que não há uma concordância, não há uma unidade, que tá cada um jogando por si e que não há um time ali. Então, marido e mulher têm que estar juntos. Aí entra as saidinhas em casal. Já falei com vocês sobre a saidinha dos filhos. Se você não viu, pode ver nos programas antigos. No meu canal do YouTube eu estou deixando os trechos dos programas. Vocês também podem olhar lá, tá? É Bela Bacarin no YouTube, podem procurar lá. Então, já falei sobre o trato individual com os filhos, mas eu preciso também lembrar do meu trato com meu marido e ele comigo. Quantas vezes eu consigo estar junto do meu marido e namorar? Namorar, que eu digo, não é ter intimidade, relação sexual. É namorar de namorar, igual quando a gente namorava, de sair para ir no cinema, para ir jantar, para ir dar uma caminhada no lago, tomar uma água de coco, sei lá. Depende daí do nosso financeiro. Você não precisa ir num restaurante chiquérrimo. Você pode tomar uma água de coco. Você pode ir na padaria tomar um cafezinho. Eu e meu marido, era muito bom quando a gente tinha os 3 filhos estudando integral na escola. Quando eles estavam na pré-escola, e a pré-escola deles, o Colégio Navegante, era integral. E na época que os 3 estavam, então, de vez em quando, a gente almoçava junto, só nós 2. Então, as crianças almoçando na escola e a gente almoçava junto nós 2. Ia num self-service. E aí, como era gostoso, isso reaviva a chama. A gente tem que saber fazer coisas com o nosso cônjuge. E aí, se tá difícil para você, aí entra os avós. Olha só, os avós são eficazes quando eles ajudam esse casal a manter o casamento também. E nisso é um jeito de ajudar. Então, se você está pensando, faz quanto tempo que você não sai com seu marido? Muitas vezes a iniciativa é da esposa, né? Cada família é uma. Tem famílias que o marido não tem muita iniciativa, ou outras o contrário, né? Depende da personalidade. Mas aí, se você que está ouvindo, é você que vai ter iniciativa. Olha, se faz 3 meses que você não sai com seu marido sozinha, ou que não fica em casa sozinha com seu marido, tem que planejar isso. Porque eu quero que a minha família seja um lar. Então, quem tem que estar bem? Eu e meu marido em primeiro. Tá bom? Se você ainda não conseguiu se organizar para ter aquele trato individual com cada filho que eu já ensinei para vocês,
Se organize primeiro para estar com o cônjuge. Uma vez por mês, para o seu casamento não morrer de inanição, de fome. Se você consegue mais vezes, ótimo, maravilha. Tem casais que conseguem uma vez por semana, eu acho ótimo. Então, se organize. Bota a criança para dormir na casa da avó. Mãe, pode dormir aí sábado e eu vou ficar com meu marido. Não preciso nem sair de casa. Você pode tomar um vinho, pode não tomar nada, assistir um filme. Fica os dois. Arranja uns amendoinzinhos, faz um aperitivo, faz o bar dentro de casa. Eu e meu marido, a gente muitas vezes faz isso. É bar, é quase uma brincadeira, né? Para as crianças eu faço também. Às vezes a gente fala, vamos brincar de bar. É um sábado à noite que eu arrumo um amendoinzinho aqui, uns aperitivinhos e a gente fica lá. E a gente faz isso de vez em quando com as crianças e de vez em quando só entre nós mesmo, casal. Então, cultive isso. Então, em primeiro lugar, esteja o casal bem unido para fazer da casa um lar. E esse calor do casal vai aquecer todo o resto. E outra coisa, o seu lar tem que ter esses vieses especiais. Então, a questão da limpeza. Sim, eu falei, não é porque é o patrocinador, mas é porque é importante. Você vai ficar em casa com seu marido, vamos supor, aquele sábado à noite que vocês vão sair entre aspas, né? Sair ficando dentro de casa, por exemplo, que os filhos foram dormir na avó. Não fique uma bagunça total a sua casa. Gente, se tiver brinquedo na sala, aí vocês vão ficar o tempo todo lembrando daquela bagunça, lembrando que vocês são pais, lembrando das crianças, vocês nem curtem muito o momento ali de estar assistindo um filme, de estar juntos os dois. Então, bota aí todo mundo para funcionar. E eu não tô falando que é você, mulher, que tem que arrumar tudo. Lá em casa eu tenho, graças a Deus, o meu marido, que me ajuda pra caramba. Então, enquanto eu vou levar as crianças da minha mãe, meu marido já deu uma ajeitada na sala, porque ele sabe que se eu chego e já tá aquela bagunça na sala, eu entro no estado de tensão. Não vou nem relaxar, curtir, assistir um filme com ele. Eu vou ficar assistindo um filme e pensando, ai meu Deus, tem que limpar isso, tem que fazer aquilo. Então, o marido pode tomar atitude. Então, aí vocês vão alinhando aí na casa. Marido, esposa, cada hora um, enfim. Mas que seja um lugar de aconchego e gostoso, tá? E depois, faça o seu lar especial para as crianças também. Então, esse ambiente de vez em quando fazer um jogo de mímica, sentar no chão, fazer um jogo conforme a idade da criança, ou ler uma historinha quando a criança é pequena, só eu, meu marido e a criança. Quando era um filho só, a gente fazia isso, nós três, sentados no chão, pai, a mãe e a criança. Ou seja, aquele ambiente de família. Vai cultivando isso. Aí você vai criando seus filhos que gostam de estar em casa. A casa é um lugar de calor. Não vai virar uma pensão se você fizer isso. Fomente jogos em família. Fomente essas brincadeiras, como eu falei, brincadeira de bar. Hoje jantar vai ser bar, vai ser boteco em casa. E é isso, e você faz uma coisa diferente. Lá em casa, uma coisa que eles gostam também é piquenique. Não, vou fazer piquenique na sala. Bota a toalha no chão, todo mundo senta assim na beira da toalha, eu coloco o pratinho de sobremesa, geralmente ou é cachorro-quente ou é pizza, né? Porque pela logística da coisa. E as crianças adoram, então não precisei gastar dinheiro, não precisei sair, não precisei pedir comida, mas eu fiz uma coisa diferente. Ou seja, em casa há coisas legais. Eu não preciso sair de casa só para achar coisas legais. Eu não preciso só estar com os meus amigos para ter coisas legais. Eu posso fazer coisas legais e diferentes em casa. Então vá fazendo isso. E isso faz a sua casa um lar também. E cuide da apresentação das coisas. Não é porque a gente não tem visita em casa que vai usar uma toalha furada na mesa. Vamos fazer refeição em família, mas não é fazer a refeição em família de qualquer jeito. Que você coloca a toalha furada em cima da mesa, coloca um prato, cada um de um tipo. Gente, que é uma coisa mais horrível. É que a pessoa ela vai se acostumando e começa a achar normal, né? Quando eu vou no sítio lá, no sítio do meu sogro, lá assim, todo prato sobrava e ia pro sítio. Aí chega lá, é um de cada prato diferente do outro. É horrível quando você não está acostumado. Eu me incomodo, eu dou muita bola para essa parte de estética. Quem é mais dessa linha, né, de estética das artes, nossa, você fica incomodado. Cada prato é de um jeito, cada garfo é de um jeito. Então, você não precisa comprar o garfo mais caro, não precisa comprar coisa chique, mas na medida do possível e aos poucos, gente, vai organizando a sua casa que tem que estar bonito.
tem que estar apresentável, não precisa estar chique, mas tem que estar com o mínimo de estética. Então, se você arruma a mesa bonita quando vem visita, por que você não arruma a mesa bonita para sua família? Num domingo, você pode escolher umas flores num jardim, se tiver jardim, ou pôr uma toalha chique. Aí sim, no domingo, para falar para os filhos, é domingo, hoje é dia do Senhor, a gente vai ter um almoço mais legal. Entendem? Tudo isso vai fomentando. Vai entrando na cabecinha dos filhos e vai entrando não só na cabeça dos filhos, mas na própria cabeça do marido e da esposa. De ver a dignidade, a beleza, a importância do lar, da família. Queridos, acho que hoje eu me alonguei demais. Já deu a nossa hora. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestões, mandem para mim pelo Instagram, através da rádio. Vocês têm o contato da rádio. Eu estou à disposição para sanar dúvidas e quero que vocês me mandem sugestões de temas, tá bom? Um beijo para vocês. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Até semana que vem, quinta-feira, às 10. Tchauzinho. Você ouviu Isabela Bacarim com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte.